Café na Praça com Rui Coelho. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Hoje comigo tenho o Rui Coelho e não vou dizer o que é que ele é porque ele próprio não sabe. Rui, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Antes de. Contigo vai ser diferente, não vou começar pela pergunta da praxe deste podcast. Vou-te perguntar então, explica, eu estava na pré-conversa disto, estava. Então, identifico-te comigo. Tu estavas a dizer que tirei biologia, gosto de escrever. Como é que é então? Olá, antes de mais, obrigado, José, pelo convite e por estar aqui, mesmo que virtualmente. Não sei, acho que essa é sempre uma grande dificuldade. Não sinto que seja um escritor ou um autor, mas a verdade é que pronto, estudei biologia, fiz alguns trabalhos como biólogo, mas entretanto também há uma parte criativa que gosto muito e tenho, na verdade, tenho saltitado sempre entre as duas coisas, biologia e escrever ou também outro tipo de artes, como é o projeto das histórias viandantes. Um, por Então, isso, antes sim, que te expliques, antes que sim. então agora vamos ao normal para depois irmos por aí fora, que é em pequeno, que esta é a pergunta da praxe, em criança, Uhum. o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Havia duas coisas, sem dúvida: explorador da BBC Aham. e escritor. Por Então não estás isso, muito longe disso. está um bocado longe das duas, mas sim, fiquei ali pronto, depois a realidade atropela-nos e sim, vamos meneando os sonhos, mas sim, sim, Morando da BBC por causa do programa do meio-dia que dava na SIC? era exato aquilo eu tinha costumava ver aos fins de semana, depois dos desenhos animados, né? Até era uma coisa que fazia com o meu pai. Normalmente ficávamos os dois ou na cama ou no sofá a ver e aquilo desde miúdo que sempre gostei muito de animais, natureza, acho Não fascinante. dá. Diz? Ainda é transmitido Eu isso. acho que dá, pá, acho que dá. Não sei se ainda se chama BBC Vida Selvagem ou era BBC Vida Selvagem. Mas acho que ainda dá, acho que sim. Só aos fins de semana, de manhã também, agora já não vejo, Sim. já nem sei se os miúdos ainda veem E televisão. também, como eu, também perguntaste porque é que a BBC Vida Selvagem não se faz uma coisa sobre, não é, a vida selvagem de Portugal ou alguma coisa do género? Sim, na altura não me passava isso pela cabeça, até porque o miúdo, pelo menos a mim, o que me fascinava era ver animais que não via no dia a dia. Depois, mais tarde, sim, e soube que houve há um biólogo espanhol que fez uma espécie, não é um BBC Vida Selvagem, mas também é um programa, que eu só me lembro que era não sei que de La Fuente. E é um senhor muito icónico e que tratou da nossa fauna e flora, mais de Espanha, claro, mas pronto, acaba por haver muitas das coisas que há lá, há cá. Mas sim, tivemos um programa BBC Vida Selvagem em Portugal, era bonito. Tivemos agora aquele, o mais recente assim que me lembro, que também vi, ou seja, ainda há um bocadinho desse miúdo que gosta, que é a Ilha dos Gigantes, sobre os tubarões-baleia, que foi, eu não me lembro, pronto, eu depois sou péssimo com nomes, eu sei que a pessoa, o homem responsável pela fotografia chama-se, acho que é Nuno, e pelas filmagens, mas foi uma série agora da RTP, Ilha dos Gigantes, e é sobre as migrações dos tubarões-baleia e a presença ou a ausência deles no arquipélago dos Açores. Por isso, eu acho que no passado não havia, até porque acho, para além de ser um país maior, como a Inglaterra e a BBC, também há uma cultura, os britânicos sempre tiveram uma cultura muito ligada à natureza, e eu acho que isso em Portugal, embora exista interesse, claro, sempre houve biólogos e naturalistas, no geral não, era mais fácil Eu acho que o importar. segredo daquilo não tinha tanto a ver com a dimensão do país, nem com a cultura, tinha tanto a ver com o ser algo que tu não vês no dia a dia. Porque, para todos os Sim, efeitos, mas o BBC Vida o que eu quero Selvagem dizer é, versava mais sobre a África, não era tanto sobre a sem fauna e dúvida, flora europeia. mas há programas da BBC que agora abordam, por exemplo, a fauna e a flora do Reino Unido, em recuperação de. Por Agora, isso, agora também há. já não sei a data dos programas, mas sim, acho que de facto o que há de interesse naquilo é o exótico de tudo, dos animais, dos ecossistemas, ver coisas que nós não víamos. Mas pronto, tudo isto para dizer que não, na altura não pensava nisso, porque o que eu gostava era, não é? Ver crocodilos, ver leões, ver elefantes. E cá não temos, só no zoo. Mas então, de certa forma, isso influenciou a tua decisão de ir para a biologia ou não? Ou foi um processo natural? Ah, Foi uma seleção natural e ir para a biologia?
Hum, ah, não sei o que é que nos influencia, porque é que há miúdos que gostam de carros, há miúdos que não gostam, não sei, sempre foi isso, foi ter tido professores de biologia fantásticos no secundário, que também acho que me mudou ali um bocado, já numa fase decisiva de escolher para que é que uma pessoa segue. Isso também pesou muito, se calhar se tivesse tido aquele grupo de professores, mas de português, tinha decidido estudar uma coisa muito mais relacionada com a escrita. Acho que são pequeninas coisas, sem dúvida isso, de ser miúdo e de gostar de ver programas de animais. Também tive a felicidade de ter uma infância sempre muito em quintais, na praia, sei lá, no verão nunca ficava fechado em casa, andava sempre lá fora, seja com o meu avô, fosse com o meu tio, com os meus pais, sozinho. Pronto, mas sim, não faço ideia. Eu acho que é aquele interesse quando tu nasces já. Há miúdos que gostam de carros e máquinas, há outros que gostam de. Mas diz-me uma coisa, tiraste o curso e depois nunca chegaste a exercer nada relacionado com biologia? Ou... Não, e eu tirei o curso e depois decidi parar um ano, no fim do curso, Ok. para viajar, para trabalhar noutras coisas. E lembro-me que na altura, eu antes de ir para a Biologia também estive um ano em Ciências da Comunicação, não gostei nada, decidi, pá, ok, não é isto, vou para a Biologia, que ao menos sei que vou gostar. Depois a profissão, não sei, mas ao menos sei que vou para a universidade e as coisas, as aulas vão me interessar. E isso para mim era, na altura era uma coisa importante. Então, decido parar um ano para estudar não, para trabalhar, para viajar, e quando volto, os meus amigos tinham seguido todos para o mestrado, e eu quando volto começo a falar com eles, eles estavam muito desencantados com a ciência no geral, porque já estavam naquele ano de fazer a tese, já estavam num ano em que pensavam na continuidade dos projetos de investigação para possíveis doutoramentos, e eu este ano em que andei, em que parei, entre aspas, de estudar, voltei a ler muito, voltei a escrever, e quando chego, inscrevo-me no mestrado para seguir uma carreira científica e de investigação, já sabia mais ou menos o que queria e tudo. Pá, entre ver o desânimo dos meus colegas, sentir também o meu desânimo em relação ao que eu gostava das disciplinas, mas já era uma coisa mais focada, eu acabei por me inscrever em, isto vai parecer um bocado muito técnico, se calhar não é tão assim tão técnico, mas eu inscrevi-me no mestrado de genética forense, Uhum. porque dava as ferramentas, ou seja, a parte teórica e mesmo a parte prática de laboratório, eram ferramentas para trabalhar com material genético, que era o que eu queria estudar a seguir, que era genética de populações, genética de população humana, mas não só, fenómenos de mutação, explicar os movimentos humanos, as migrações humanas ao longo da história da humanidade, consoante o material genético, pronto. Sempre achei isso ao longo do curso. Percebi que isso era muito interessante e era por aí que queria ir. Mas depois, quando cheguei, pá, não, não estava a tirar prazer nenhum daquilo. Comecei, entretanto, arranjei outro trabalho em que era guia de natureza numa empresa do Porto. Foi quando houve aquele boom do turismo. Isto era para aqui a 2000 e, sei lá, o Porto já tinha as rotas da Ryanair, mas começava a haver aquele burburinho dos Airbnbs e tudo isso que agora nós vemos todos os dias. E então também arranjei um emprego ao mesmo tempo, ou seja, de repente a escola e essa carreira científica começou a perder interesse. E o que eu pensei é, se isto é tudo tão precário, e se de facto eu vou continuar a andar aqui, porque eu gostava do que estudava, mas era cansado, não adorava estudar. Se isto é tudo tão precário, se mesmo depois de um doutoramento, que já é uma felicidade conseguir uma bolsa de doutoramento, que infelizmente muita gente não consegue, a precariedade vai continuar a estar presente porque vamos ser bolseiros de investigação, então se calhar mais vale abraçar as artes e a escrita por inteiro, e é outro tipo de precariedade, mas pelo menos tem uma dimensão pessoal que esta carreira científica não teria. E então é aí que começa, ok, então vamos tentar escrever mais a sério. E pronto, infelizmente tem corrido bem. Come bem. Bem o suficiente para, nos últimos anos, pronto, é o que Não, eu não conheço o mais. teu trabalho. O que é que tens publicado? Publicados, tenho 2 livros infantis ou infanto-juvenis, que um vem de um prémio que era da altura da Gulbenkian e do Expresso, uma parceria, que era o prémio Branquinho da Fonseca, e tenho um livro que se chama A Migração das Alforrecas, que era um texto infantil, e pronto, e a publicação fez parte do prémio.
E depois tenho outra editora, mais pequena, de uns amigos meus do Porto, chama-se Trus Trus, e também tenho isso publicado. É outro livro, o meu amigo Ferrabras. O projeto é muito querido, gosto deles todos. E pronto, e na verdade, de obra assim grande não tenho nada. Tenho tido a felicidade de ganhar alguns prémios literários nos últimos anos. E ganhei agora, está-me a esquecer, no ano que passou, uma bolsa DG Lab, que é uma bolsa de criação literária. Aquilo faz parte do Ministério da Cultura e felizmente nos últimos anos tem aberto, houve anos em que não existia orçamento, em que tu concorres com um projeto de livro, um projeto de história e podes ganhar ou não. Por isso, quando eu digo que tem corrido bem, grande parte do meu tempo é dedicado a ler ou a escrever nos últimos anos e não tenho passado fome. Por isso está a correr bem, não tenho não, também já tive, mas ultimamente não tenho tido necessidade de abraçar outro tipo de trabalhos com aquele caráter mais responsável, sabes? Ok, agora preciso de ganhar dinheiro, tenho contas para pagar. Quando eu digo que tem corrido bem, esta parte da escrita e das artes tem dado para pagar as contas. E como é que tem sido, como é que foi esse teu processo de aprendizagem? Vais experimentando ou principalmente a nível da escrita? Foste experimentando ou tiveste alguma formação? Como é que é? Não, é a escola da vida. Acho que eu sempre tive algum pavor em. Às vezes já fui convidado e já cheguei a fazer uma ou outra oficinas de escrita e desde a última vez que experimentei eu acho que assumi que agora é de recusar os convites todos. Porque não, lá está, eu sinto que não aprendi nada, sinto que tenho muito a aprender ainda, por isso para estar a ensinar o que quer que seja acho difícil. E então, pronto, sim, na verdade foi experimentando, lendo, e gosto muito de ler, e a partir daí escrevendo coisas para mim ou então para concursos. Um, e pronto, eu fico sempre. Lá está, tem corrido bem, tenho tido sorte. Essa viagem que tu falaste, Uhum. paraste? Foi um ano que durou? E foi por onde? Então, isto foi. Eu decidi parar com um amigo, ou seja, um amigo meu estava a estudar medicina, tinha feito isto no ano anterior. E eu achei uma ideia incrível, quando falava-se, era um gap year, era um Uhum. termo, na altura. E então eu segui, pronto, ia falando com ele enquanto ele estava a viajar, e eu disse, pá, também quero fazer uma coisa dessas, vou acabar a licenciatura e vou. Então o primeiro passo foi, eu não tinha dinheiro para viajar, então tive de ir trabalhar. E havia um programa muito fixe, eu acho que eles ainda existem, que se chama Agriviva, que é na Suíça, e aquilo é, eles aceitam, acho que é até aos 27 anos, tens de falar francês, italiano, alemão, e eles aceitam jovens que queiram ligar-se à agricultura de alguma forma, e tu vives com uma família na Suíça, trabalhas na quinta para eles e recebes uma quantia simbólica, que eu lembro-me que na altura, para mim foi importante, porque era mais dinheiro do que se eu arranjasse um emprego aqui durante uns meses para financiar. E então, ok, já estava a viver uma experiência, eu estive nos Alpes Suíços, era uma quinta, fazia um queijo, estive numa aldeia, era La Forclaz, era a cidade, era o nome da aldeia onde eu estava, e a cidade mais perto era Sion. Uhum. E pronto, estive aí 4 meses e meio a juntar dinheiro e depois fui mais 2 meses para a Ásia, Tailândia, Vietnã e Camboja. E pronto, e foi isso. Ok, isto não faz 12 meses, não foram 12 meses de Uhum. viagem seguidos, porque entretanto vinha a casa ou voltava para a Suíça. Eu não fiz os 4 meses seguidos, fiz 2 meses, mais 2 meses. E também dessa experiência que tiveste veio a parte depois que tu ponderaste da genética das populações, porque Não, não, não? isso foi. Porque eu Não, pensei que mas. tivesse sido uma coisa ligada com a outra, porque ao contactares com as outras pessoas, não é? Yeah. Sim, sim, mas eu lembro, e quem teve grande influência, mais uma vez, ok, eu quero estudar isto, foi uma professora que eu tive se não estou em erro, no último ano da licenciatura, chamava-se, ainda se chama, acho eu, não sei se ainda continua a dar aulas lá, professora Luísa Azevedo, de Biologia Humana, e eu lembro-me que adorei essa cadeira, essa disciplina, ia com gosto genuíno para as aulas. Estudar depois era mais
problemático, mas pelo menos olhar ir às aulas, estar presente, ouvir, pá, isso sim, e lembro-me, eu pronto, sempre, já todo o contacto que tinha tido com genética adorei, e eu pensei, pá, eu imagino-me a fazer isto, tem esta parte humana, tem... E tiveste a curiosidade de ver a tua genética? De onde é que foi? Não, Que nunca porcentagem tens fiz. de cada. Não, zero, acho... Não, não, eu sei que isso agora é uma moda e é engraçado porque quando eu, há bocado estava a dizer, quando me inscrevi no mestrado em genética forense, foi quando começaram a surgir esses kits, pelo menos aqui em Portugal a falar-se disso. E eu tinha um professor que dizia que pronto, que havia, na altura ainda, havia muito receio nisto de partilharmos as nossas informações genéticas e ele dizia que achava isso uma parvoíce, que não devia haver pudor nenhum em partilhar isso, que a, toda a ciência, a medicina, até a justiça só beneficiaria disso. E então, eu sei coisas que toda a gente faz, mas não tenho grande. Nunca tive curiosidade, não sei, acho que não vai mudar nada. Uh, Não é só de... curiosidade, como era uma coisa relacionada com aquilo que Sim, tinhas sim, dito. sim. Tu já fizeste? Eu não, Pois, não, não. também não. Não sei, não Mas sabes, sei. eu acho curioso que é o teste visual quando convives com outras culturas. Eu acho que isso acaba por ser o mais engraçado. Porque eu olho para ti e digo, é português, ok. Tu olhas para mim e dizes, ok, é português. Mas quando estamos fora do nosso país e Sim. nos olham para nós e nos identificam com uma nacionalidade e um país que não tem nada a ver com aquilo que tu estás à espera, acho que Sim. isso é bastante curioso e partilho contigo uma, foi a primeira vez que isto me aconteceu e que me deixou de queixo caído. Foi quando, há 10 anos, já faz 10 anos, estive na Arábia Saudita 3 semanas a trabalhar. E lembro-me perfeitamente de uma pessoa, de um homem se virar para mim e perguntar-me se eu era marroquino. Hum. E eu, ah, marroquino? Sim, sim, tu pareces marroquino. E eu achei aquilo na altura, foi surpreendente, porque a ideia que nós temos dos marroquinos, pelo menos a que eu Sim. tinha, e acho que não estarei a cometer nenhum erro a dizer falar pelos outros, a ideia que temos dos marroquinos é aqueles marroquinos que nós conhecemos nas festas e nas feiras, não é? Que estão ali, aquela malta, mais, acho eu. E eu não me achava parecido com eles. E pronto, achei curioso isso. Não, Mas eu aqui acho. onde vivo também noto isso bastante, da semelhança que tenho com eles. E tu, nas viagens que fizeste pelo Sudeste Asiático, pela Suíça e tudo mais, não sentiste um bocado também essa curiosidade? Imagina, sim, eu acho que conforme quanto mais tu te afastas de casa, mais da tua área geográfica, mais estranhas as tuas feições ou mais isoladas. Eu lembro-me que nessa viagem conheci duas senhoras australianas, já acho que era num monumento turístico qualquer, não sei porquê, começamos a conversar e quando me perguntaram onde é que eu era, Portugal, ai que exótico. E eu é o último adjetivo que usaria para definir Portugal, não era? Era exótico. Mas lá está, isso eu acho que é sempre uma questão de perspectiva e pronto, tudo isto para dizer que sim, quanto mais te afastas, depois de facto percebes que é fácil para pessoas que moram no outro lado do mundo confundirem-te com um marroquino, sobretudo se estiveres mais moreno nessa altura, se apanhares mais sol, cabelos escuros. As nossas feições também contam um bocado da história geográfica da humanidade, não é? Claro que hoje cada vez mais se vai esbatendo, mas a forma como as feições, entre aspas, estão distribuídas contam também uma história. Pronto, foram populações que se fixaram ali durante anos, centenas ou milhares de anos, e isso vai convergindo em determinadas características. Hoje já não vale assim tanto, porque tu hoje podes morar e nascer onde quer que seja. E as histórias viandantes? Quando falam Hum. desse projeto? Então, as histórias viandantes, queres que apresente o projeto? Se calhar. Uh, Sim. um projeto que eu tenho com a minha irmã, que é a Luísa. Foi vencedor do Prémio Jovens com Talento aqui em Viana e foi por causa desse prémio que nós conseguimos levar lá à frente. Muito resumidamente, o que nós queríamos era pegar em calhas, becos, vielas, essas ruas que são escuras, muitas delas estão vandalizadas, esquecidas, nos centros históricos, agora que se fala tanto em renovar os centros históricos, em os alojamentos locais, etc. Pegar nessas calhas e pintar paredes
que contassem uma história que de alguma forma estivessem relacionada ou com aquele sítio ou com a cidade, porque de facto os centros históricos de Portugal em geral, e Viana também, estão cada vez mais bonitos, ou seja, de repente houve interesse em reabilitar os espaços, mas também há algo que se perde nisto, ou seja, a maior parte das pessoas que moram nos centros históricos agora é um viver sazonal, um, são espaços abandonados, entre aspas, porque as pessoas entram na segunda, saem na quarta, na quinta entra outra, ou seja, não há comunidade, e felizmente ainda há uma geração de pessoas que viveu isso tudo. E nós, o projeto foi um bocado à procura disso, e não só, mas esse era o grande objetivo, era encontrar estas pessoas e contar algumas histórias delas, e no fim, para além de ser uma coisa bonita, espero eu que tenha sido, e eu acho que as pessoas sim gostaram, que nos fizesse pensar um bocadinho que cidades serão estas as do futuro, onde não mora lá ninguém, onde as famílias. Eu já nem falo em termos de preços, falo mesmo a forma como estão a pensar os centros históricos. Tu hoje pegas numa casa, é comum veres uma casa que pertence a uma família, pegarem nela e transformarem aquilo em 3 T1s, ou num T0 num T1. Pronto, que tipo de. Estas cidades que não estão a crescer, porque estão-se a reabilitar no centro, crescer, expandem-se nos limites, que tipo de lugares vão ser estes? São para quem? Para visitantes? Ou seja, vão ser uma espécie de montras ou de parques de diversões onde as pessoas vêm, very typical, que giro, e vão embora? Ou queremos uma identidade, ou queremos pessoas a morar lá? E pronto. Então nós juntámos 7 ou 8, acho que foram 10 histórias. Eu escrevi as histórias para depois serem editadas, não como um trabalho jornalístico, mas mais um exercício literário, ou seja, o objetivo era que também no final tivéssemos histórias que não tinham de ser fiéis à verdade, queria alguma preocupação, queria que contassem outra coisa mais do que aquilo que as inspirou, e a Luísa, que é a minha irmã, foi a ilustradora, fez as ilustrações e depois os dois fizemos os murais pelas ruas de Viana. E isto era para ser um projeto de um ano e só acabámos no ano passado, 2023. Foi de 2020 a 2023. Mas Demorou um bocadinho. mudou porque estavam ocupados com outras coisas, não? Sim e não. Também depois houve alguns constrangimentos burocráticos que fomos percebendo. Depois também apanhámos ali na primeira fase, quando soubemos que ganhámos o prémio, voltou a haver daqueles recolhas obrigatórios de quarentena, que ainda era nessa fase de Covid. Ou seja, houve um trabalho que ia ser de investigação e de conversar com as pessoas que ainda moram nestes lugares, que não pôde acontecer, pelo menos não como eu teria gostado, porque estávamos obrigados a estar confinados. Então houve parte deste trabalho de pesquisa para as histórias, foi de trabalho bibliográfico, coisas que já existem escritas, e de pessoas anteriores a nós que também quiseram preservar pessoas comuns de Viana, ou não precisam de ser entidades históricas. E pronto, e depois, sim, a certa altura começou a ser por agenda, porque quando eu podia, a Luísa não podia, ou vice-versa. Depois também pintar na rua, no Alto Minho, no inverno e na primavera é um desafio um bocado grande, porque é preciso um dia de sol para as tintas secarem e senão se corres um risco pequenino de chuva, estragas o trabalho todo da manhã, não é? Se apanha a tinta fresca e cai chuva, pode escorrer a tinta toda. E pronto, e então acabámos no ano passado e eu acho que posso falar pelos dois, até ficámos muito felizes com a reação das pessoas, sobretudo a comunidade mais velha, que eram esses que nós queremos honrar e homenagear. E a manutenção, como é que está pensado? Não, aquilo nós só conseguimos as autorizações para pintar no centro histórico, isso foi um dos tais constrangimentos burocráticos, porque as instalações não são permanentes e estão de alguma forma relacionadas com a cidade e para dinamizar a cidade. O que nós acordamos, tanto com a Direção Regional da Cultura do Norte, que foi a quem tivemos de pedir uma autorização oficial, porque os poderes estão acima da Câmara Municipal, mesmo que nos dessem autorização, e mesmo tendo a autorização dos proprietários, por causa daquelas medidas todas de protecionismo de centro histórico, era que estas instalações eram temporárias, que as paredes onde nós íamos intervir já estavam ou degradadas ou vandalizadas,
e que tínhamos, claro, obviamente, a autorização tanto da Câmara quanto dos proprietários. Por isso, não há manutenção, ou seja, já houve morais que desapareceram, precisamente porque as pessoas reabilitaram a casa e o edifício onde estava. Porque, pronto, era o ideal, claro que sim, era que o ideal para mim, do ponto de vista pessoal, e de certeza que para a Luísa, como autores, que aquilo ficasse para a vida, mas também é efêmero. Por isso é que existe o livro, que foi publicado no final, que é para pelo menos haver uma parte que fica registada. E também abre espaço para que mais histórias sejam criadas noutros locais. Sim, nós acabamos por abdicar de N, ou seja, o que nós percebemos é nós fizemos 10 porque foi o que havia orçamento e tempo, mas isto era possível com toda a gente que mora numa casa, onde quer que seja, tem alguma história que merece ser representada na parede, porque dá um bocadinho de si àquela rua, àquela cidade. E o projeto, que não sei se conseguiu chegar a transmitir essa mensagem, mas é isso, nós fizemos por escolher histórias, lá está, que não fossem figuras históricas da cidade, mas pelo contrário, figuras anónimas, ou histórias do dia a dia engraçadas que se passaram, um, porque não sei, eu acho que isso é que são Qual as foi a almas. história que mais te tocou? Aquela história Um, que recordas facilmente. eu gosto muito, se calhar, das histórias escritas até é que menos gosto, se calhar, mas porque acho que não sei, literariamente não gostei do que fiz muito, mas gosto muito da história da Dona Esperança, que é uma senhora que tem ali na Rua do Tourinho, na esquina, o seu ateliê de artesanato, ela borda, e gosto porque foi uma das histórias onde eu cheguei lá, me apresentei, acabei a conversar com ela durante um bocado, uma espécie de uma entrevista de vida, não é? Quem é a Dona Esperança? Porque é que faz isto? Há quanto tempo faz? Como é que começou? Uma conversa assim informal, e a partir daí é que lhe disse: olha, Dona Esperança, eu agora vou pegar nisto tudo e vou contar uma história sobre si. E depois vamos ilustrar e pôr aqui nas paredes. E gosto muito dessa, porque lá porque foi bonito vê-la depois. Ela esteve no dia do lançamento e do livro e do encerramento do projeto. Esteve lá e falou com as pessoas que quiseram vir ao lançamento, e que depois andamos a fazer o percurso pelas ruas e ouvir as histórias. E acho que teve uma dimensão humana muito bonita. E pronto, para mim foi a que mais me tocou por isso, porque aquilo que eu gostava que o projeto fosse, acho que ali se exerceu melhor. Uhum. Muito. E pronto, e a Dona Esperança é um amor. E é uma. Tem muita graça. Rui, e tiveste outro projeto recentemente, não foi? Tenho ideia disso. E também Uh, envolveu viagem. sim, tive. No ano passado estive 6 meses a viajar com a minha namorada, ganhámos uma bolsa da Gap Year. O município de Viana teve uma parceria com a Associação Gap Year, que, voltando à conversa que estávamos a ter atrás sobre o ano em que eu fui viajar, eu lembro que quando cheguei no ano a seguir, a Gap Year abriu em Portugal. Eu pensei, caramba, que mau timing, tinha sido no ano passado. E mal eu sabia que uns anos mais tarde ia conseguir usufruir disso. Sim, fomos 6 meses, América Latina, no ano passado, Colômbia, íamos ao Peru, mas quando estávamos para ir, a chegar à altura, que era ali, olha, vai agora fazer era princípio de março, era quando eles estavam com revoluções políticas na rua e muito descontentamento e fecharam o aeroporto, etc. Então amedrontámos-nos e olha, não, fomos ao México, Colômbia, México e depois Equador. E sim, era um projeto chamado 40 quilómetros. O que nós queríamos ir era à procura de histórias. Pronto, eu depois arranjo esta coisa, eu gosto de escrever. Este tipo de coisas, o que eu vou é mesmo, era para ler. Sempre gostei muito eu e a Teresa, que é a minha namorada, muito de literatura latino-americana. Então já tínhamos alguns autores debaixo do olho para ler mais e ler nos sítios. E depois a dimensão humana quando estás a viajar, as pessoas todas que conheces. O que trazes das viagens que fazes? O que é que eu trago das viagens que faço? Pá, sabes, isto vai parecer assim um bocado aquela filosofia fuleira de pacote, mas eu acho que às vezes as viagens são fixe, viajas fisicamente, sais do sítio de onde estás
mas também viajas dentro de ti e acedes a partes de ti, seja desconforto, seja medo, seja alegria, acedes a partes de ti que de outra forma não terias. Eu acho que o que trago quando faço uma viagem é isso, é o desconforto, a forma como lidei com o medo, trago sempre muita humildade, porque é muito fácil uma pessoa, quando viaja por determinados lugares, perceber que vive numa bolha e que lhe saiu a lotaria. Eu sei que nós os portugueses queixámos-nos muito de sermos portugueses, mas caramba, nós estamos mesmo na ponta do iceberg das pessoas privilegiadas e com sorte. Por isso sim, trago muito isso. Olha, trago muito, muito amor a casa. Quanto mais viajo, mais percebo, pá, eu dificilmente podia ter nascido num sítio melhor. Atendendo à personalidade que tenho. Gosto muito de Viana, cada vez mais. Um, e pronto, e as memórias todas, não é? Às vezes também trazes coisas que não queres, umas dores de barriga, ou umas doenças macacas, mas faz parte, umas cicatrizes, mas faz parte. Mas acho que Achas que a malta que viaja, pá, também foi fácil, as low cost trouxeram isso, sem dúvida nenhuma, facilitaram que se viajasse muito mais facilmente, mas achas que as pessoas viajam mal, no sentido em que acabam por andar sempre no roteiro da Europa? Eu sei que também tem muito a ver com a disponibilidade financeira, claro, pá, mas não, era isso que sei estavas a lá, dizer há bocado, da bolha, sabes? Que a bolha europeia acaba por ser. Acho que a sociedade portuguesa agora está a perceber a bolha em que vive com a entrada de imigrantes que não estavam habituados a conviver com essas pessoas. é possível. Imagina, eu não vou dizer que existe, não quero dizer pelo menos que existe um viajar mal, sabes? Sim, Eu acho que cada um não era faz a isso que eu viagem. queria dizer. Sim, Não, não, mas estavas a perguntar e eu não. Eu acho que tu fazes, tu viajas atendendo, claro que há sempre, como disseste, a disponibilidade financeira. Mas se a tiveres, tu viajas, pá, vais à procura do que queres. Há pessoas que curtem ir uma semana para Ibiza, tudo bem. Há pessoas que vão um mês ou dois para a Índia fazer um retiro e suposto, pronto, depois também. Eu acho que viajar também ficou uma coisa. É fixe viajar, sabes? É fixe. Hoje eu vou viajar e mostro. Olha, fui-me foi desligar mais das um redes. mostro, não era tanta viagem, é um mostrar. É. Mas lá está, isso também só vem do facilitismo. Tu antes, para fazeres um retiro espiritual na Índia, tivesses de apanhar um comboio, passar por situações de risco na tua segurança, o que fosse. Não, hoje é tudo fácil. Apanhas um avião, estás relativamente guardado pelas políticas internacionais, ainda para mais o passaporte português é um dos melhores passaportes para ter no mundo. É relativamente seguro. Mas sim, eu acho que às vezes é fácil. Eu vejo isso pela minha família, não é? Quando eu digo que vou a determinados países, o que vais fazer para aí? Aquela conversa horrível, isso é só miséria. Ah, pá, pronto, há pessoas que não deviam ir lá, não é? Que não deviam fazer esse tipo de viagem, porque de facto também há mais miséria que cá, não há dúvida. Há mais insegurança que aqui, sem dúvida, mas também há coisas que cá não existem. E eu acho que é à procura dessas, quando eu viajo, que vou. Agora, as pessoas que acabam no roteiro da Europa, eu percebo, pronto. Se bem que hoje ires a Roma, a Paris ou a Londres tem cada vez menos diferenças, não é? As lojas são as mesmas, as cadeias de restaurantes são as mesmas. Pronto, Nós aquelas somos lojas de souvenirs é que muda. Muda o exatamente. porta-chaves que trazes muda. O imã, o Mas porta-chaves, é toda a caixa, é tudo mais ou menos o mesmo. acho que Oh, tu Rui, fazes a viagem. nós estamos a terminar, mas antes de terminar eu tenho uma pergunta, são duas, esta é a segunda, que é, foi que li num livro do Agualusa, em que ela dá autor, uma das personagens diz qualquer coisa como, se tivesses que viver a tua vida sempre no mesmo dia, que dia seria esse? E esse é o desafio que te lanço, que dia seria esse? Uh, valem dias que já passaram ou dias do futuro? Vale tudo, porque já recebi tanta resposta variada a esta pergunta que vale tudo. Então eu acho que escolhia pá, o dia em que vou morrer.
porque se vou viver todos os dias, se eu tenho de viver um dia todos os dias da minha vida, que seja o último, que assim ao menos esse sinal, depois daquilo já não havia mais nada e as coisas boas e más, haverá más, certamente morrer deve ser uma merda, mas haverá coisas muito boas que fosse essa, que assim era sempre por uma vida cheia. Escolheu o último. Pronto, assim mais um bocado de filosofia foleira, mas se pudesse escolher, escolhia esse. Acho que sim. Porque, sei lá, porque todos os dias bons estão lá, não é? No último. E se escolhesse só um, podia estar a tirar. Eu sei lá se não vai haver um dia fantástico o 17 de maio deste ano. Se calhar vai ser um dia incrível. Não é? Pronto, escolhi o último, que assim estão lá todos os bons. Se não Tens de tiver dar essa azar. sugestão ao Água Luz a ver o que é que ele diz. Gosta dessa tua filosofia foleira. Rui, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado do Olha, Café na Praça. obrigado, José. Muito obrigado. Continuação de muitos projetos que nunca pares de escrever e de Muito obrigado. ter ideias e concretizar acima de tudo. Obrigado. Quanto assim, espero que tenhas gostado também desta conversa, deste Café na Praça e conto eu consigo para o próximo episódio na próxima semana.